Olá, cursista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos. Na aula de hoje, continuaremos os nossos estudos de modelagem de dados e também estudaremos a estrutura física de um banco de dados. Mas antes de começarmos, vamos revisar um pouco do conteúdo que aprendemos na semana passada. Na última aula, aprendemos o que é um banco de dados, que é uma coleção de dados armazenados de forma estruturada. Aprendemos que a modelagem de dados é uma fase importante, pois o modelo expressa o sistema a ser elaborado, é um entendimento de quais os dados devem ser armazenados e qual a relação de dependência que existe entre eles, e também qual é o significado semântico desses dados e suas relações. Então, depois nós conhecemos os conceitos de entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade de relacionamentos, atributos chaves e, por fim, o conjunto de regras responsáveis por eliminar anomalias nos bancos de dados, a normalização. Vamos entender agora como é feita a representação gráfica do modelo de dados. Então, o que é o diagrama entidade-relacionamento? O DER, que é o diagrama entidade-relacionamento, é uma representação gráfica do modelo de dados. Representação gráfica. Devido à sua forma de representação visual, através de símbolos, ele é de fácil compreensão, podendo ser utilizado como uma importante ferramenta de trabalho para interação com o usuário. Diante de um DER, tudo fica mais fácil de modelar o nosso mini-mundo. Portanto, o DER pode ser utilizado como instrumento na fase de levantamento de requisitos, quando nós começamos a definir a estrutura no nosso banco de dados. Depois de criar um modelo conceitual de dados, o mapeamento para o esquema de construção física, ele pode ser feito dependendo do nível de detalhe que se chegou. Cada entidade ela vai virar uma tabela implementada no banco de dados. Portanto, o diagrama entidade-relacionamento, ele é uma ferramenta que transita entre os primórdios do levantamento de requisitos, servindo também como uma documentação do nosso sistema, porque ele vai dizer quais são as entidades, quais são os seus relacionamentos entre si. Então, vamos ver então qual a diferença entre modelo entidade-relacionamento e diagrama entidade-relacionamento. Bom, e qual a diferença então entre MER e DER? Bom, o MER ele é um conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer, ou seja, o entendimento sobre as entidades, os atributos, os relacionamentos. Já o DER, o diagrama entidade-relacionamento, é o resultado desse processo de modelagem executado pelo projetista que conhece MER. Então, o DER é o desenho do modelo de dados. Como já estudamos, entidade é um conjunto de dados interrelacionados que representam o conceito de algo físico ou abstrato que deve ser armazenado e manipulado pelos sistemas de informação. Sendo que esses conjuntos de dados interrelacionados nós chamamos de atributos da entidade. Os atributos são átomos de informação que habitam dentro das entidades. São elementos de dados que conferem a identificação e qualificação dos objetos e seus relacionamentos. Na implementação física, os atributos são definidos pelo nome, seu tipo de tamanho, obrigatoriedade, restrição de domínio. Uma entidade ela pode ser qualquer conjunto de atributos que represente algo que necessite ser persistido ou armazenado no banco de dados, independente de ser algo tangível, como uma peça, como um fornecedor, como um cliente, ou intangível, como por exemplo uma conta. É algo que você não pega, ela existe, mas não é tocável. Cada entidade ela deve possuir uma chave de identificação única, que é a chave primária. Ela é composta por um atributo ou um conjunto de atributos que a identificam de forma unívoca, ou seja, de forma única. As entidades elas podem ser classificadas e nós vamos entender agora quais são as classificações das entidades. Então, as entidades fortes, elas são aquelas entidades independentes com relação à sua existência de identificação. A formação de sua chave primária é composta por atributos próprios, exclusivos da entidade. Uma entidade fraca, ela é aquela entidade que possui dependência de existência em relação a uma entidade forte. A formação de sua chave primária é composta, em parte, pelos atributos da chave primária da entidade forte, com a qual ela está associada, possuindo outros atributos próprios na composição da chave primária. Temos aqui, então, um exemplo simples. Um banco é uma entidade forte. Ele existe por si só, tem suas próprias características ou atributos, ok? Já uma agência
ela é uma entidade fraca. Por quê? Uma agência só existe se houver um banco ao qual ela esteja vinculada, ok? Dessa forma, a agência é uma entidade fraca e o banco é uma entidade forte. A chave primária da agência será formada pela chave estrangeira do banco mais a chave primária da agência, porque uma agência sempre vai estar vinculada a um banco. Portanto, a agência é entidade fraca e banco é entidade forte. Agora falaremos de relacionamentos. Como a cardinalidade dos relacionamentos é representada no diagrama entidade-relacionamento? Ela é representada através da notação 1 para 1 ou 1 para 1. Então, quando ela é um relacionamento 1 para 1, indica que as tabelas têm relação unívoca entre si. É aquele exemplo. Uma ocorrência numa tabela se relaciona apenas com uma ocorrência na outra tabela. O relacionamento 1 para muitos, ele é representado com 1 para n ou 1n. Então, essas duas notações são utilizadas no diagrama entidade-relacionamento. No relacionamento 1 para muitos, a chave primária da tabela, que tem do lado 1, vai para a tabela do lado n. No lado n, ela é chamada de chave estrangeira. Então, nós temos aqui 1 para muitos. Então, no caso lá, por exemplo, a tabela banco e a tabela agência. Nós podemos ter várias agências relacionadas a um banco. É um relacionamento 1 para n. E aqui um relacionamento 1 para 1. Ok? O relacionamento muitos para muitos, ela é representado com o n para m ou nm. Então, essa é a notação no nosso DR, no nosso diagrama entidade-relacionamento. No relacionamento 1 para muitos, é necessário criar uma nova tabela com as chaves primárias das tabelas envolvidas, ficando assim uma chave composta. No relacionamento muitos para muitos, significa que para cada ocorrência da relação A, pode existir muitas ocorrências na relação B. Então, temos aqui uma entidade A e uma entidade B. E aqui, muitas ocorrências. Então, essas ocorrências se relacionam de maneira muitos para muitos. Nesse caso, a chave primária de cada uma das entidades participantes do relacionamento, elas irão compor a chave primária de uma nova entidade que vai ser criada a partir desse relacionamento. Essa nova entidade, ela terá como atributo as chaves estrangeiras, que são as chaves primárias de cada uma das entidades que compõem esse relacionamento, considerando que o relacionamento pode ser enário. O relacionamento, então, é gerado a partir de 2 ou mais relacionamentos. Então, o que acontece aqui? Se nós temos um relacionamento N para M, ou seja, se muitas ocorrências na entidade A se relacionam com muitas entidades na entidade B, nós vamos precisar criar uma terceira entidade, que é a entidade AB, por exemplo. Então, temos a entidade a entidade B, com sua chave primária aqui, a sua chave aqui e a sua chave aqui. Quando nós temos um relacionamento muitos para muitos, nós precisamos criar uma terceira entidade para armazenar as informações desse relacionamento. Então, aqui surgirá uma entidade AB. E nela, nós vamos guardar a chave primária de A e a chave primária de B. Ok? Então, todo o relacionamento N para M resulta na criação de uma terceira entidade. Então, nós temos esse relacionamento aqui. Todas as informações relacionadas a essas duas tabelas virão ser armazenadas nessa tabela AB. Com os exemplos mais à frente, nós vamos entender melhor. Entendido até agora, pessoal? Então, nós vamos continuar. Vamos conhecer, então, quais são os símbolos gráficos, já que o diagrama entidade-relacionamento é a representação gráfica. Então, quais são os elementos gráficos utilizados para representar no nosso modelo de dados? Vamos aprender, então, agora. Então, quando nós vamos representar uma entidade forte, ela é representada por um retângulo comum. Uma entidade fraca é representada por um triângulo com duas bordas. Não sei se está dando para enxergar aí na apresentação, mas ele é mais ou menos assim, um retângulo com duas bordas. Então, note que há diferenciação, ok?
O relacionamento ele é representado por um losango, ok? Relacionamento com um losango. Os atributos, eles são representados por círculos, mas observe que há diferenciação entre os atributos. Um círculo simples é um atributo normal. O círculo simples com um traço embaixo representa o atributo-chave. Um círculo simples com outro dentro dele, ou seja, com duas bordas, é o atributo multivalorado. E o círculo que gera outros círculos, ou seja, atributos relacionados entre si, aqui um atributo é composto por vários atributos. E o atributo derivado, que é aquele que é conseguido através da relação de dois atributos diferentes, ele é dado por um círculo pontilhado, ok? Então, essas são as representações, das representações gráficas dos nossos atributos, das nossas entidades e dos nossos relacionamentos. Para clarear, então, vamos fazer algumas modelagens de exemplo. Para representarmos, por exemplo, uma entidade aluno, que é uma entidade forte, nós faríamos da seguinte maneira. Um retângulo, entidade aluno. Vou colocar aqui entidade aluno. Quais são os atributos de uma entidade aluno? Então, um atributo, nós utilizamos círculos. Então, um atributo, por exemplo, matrícula. Um atributo nome. E um atributo endereço. O atributo matrícula é o nosso atributo-chave. Logo, nós representamos dessa maneira. O atributo nome ele é comum. E o atributo endereço ele é composto, ou seja, ele é composto por CEP, rua, bairro. Ok? Então, o atributo endereço é um atributo composto. Entendido, então? Então, nós temos também uma outra entidade, curso. É uma entidade forte, portanto, o retângulo comum. A entidade curso possui alguns atributos, por exemplo, código do curso e a descrição do curso. Descrição. Então, esses atributos são representados dessa maneira. O código é uma entidade, é um atributo-chave, portanto, ele é representado com esse tracinho embaixo. Ok. E o relacionamento entre eles? Um aluno se relaciona com o curso. O relacionamento é representado por um retângulo. Então, matricula-se um aluno, matricula-se em um curso. O desenho não ficou tão bonito, mas acho que dá para poder exemplificar isso aí, ok? Então, um aluno matricula-se em um curso. Aqui temos exemplos de entidades, representação de entidades, de relacionamentos e de atributos, ok? Vamos agora para mais um exemplo prático. Agora vamos usar também a cardinalidade do relacionamento e pensando numa modelagem mais completa. Vamos utilizar uma biblioteca como exemplo. Perceba que a biblioteca é o nosso minimundo da questão. Por isso, nossa modelagem é voltada especificamente a este minimundo. Todas as regras que ocorrem nesse cenário devem ser replicadas no modelo de dados. Então, como o livro é emprestado, deve ser representado lá no banco, ok? E no nosso modelo também. Então, imaginemos um cenário em que as entidades físicas existentes, no cenário biblioteca, são um livro, por exemplo, e um usuário da biblioteca, ok? O livro vai ser emprestado e o usuário vai pegar esse livro emprestado. Além disso, nós consideramos aqui que o livro pertence a uma seção. É uma forma de organização das obras do acervo, ou seja, alguns livros de matemática estão na seção de matemática, os livros de português na seção de português e assim por diante. Por fim, temos a entidade lógica empréstimo. Por que uma entidade lógica? Porque o empréstimo não é algo físico, não é algo tangível. Então, é uma entidade lógica, ok? Mas é uma entidade que existe no nosso contexto, porque nós temos empréstimos de livros, em que existem dados de alunos, dados de usuários, dados de livros, dados de qual seção que o livro está armazenado. Então, será relacionada com a entidade usuário que irá pegar o livro. Então, nós vamos observar aqui, temos a entidade usuário, a entidade livro
e a entidade seção. Primeiramente, nós precisamos identificar essas entidades. Então, nós identificamos essas 3 entidades. Qual relacionamentos entre elas? Vamos entender. Um aluno, ele faz... faltou a entidade empréstimo, certo? A entidade empréstimo. Então, vamos pensar nesses relacionamentos. Um aluno efetua o empréstimo de um livro, certo? Então, a entidade usuário está relacionado ao empréstimo, ok? Então, aqui vamos colocar um relacionamento efetua. Efetua, realiza, faz. Então, um usuário efetua o empréstimo de um livro. Ele efetua o empréstimo de alguma coisa, né? Então, o aluno efetua o empréstimo de um livro. Então, qual é o relacionamento entre empréstimo e livro? Eu vou desenhar esse livro aqui um pouquinho mais para a direita aqui, para ficar mais fácil de enxergar, ok? Livro. Então, um aluno efetua o empréstimo de um livro. Vamos, então, desenhar aqui agora o relacionamento entre empréstimo e livro. Então, o empréstimo contém livros, ok? Então, o aluno faz o empréstimo que contém livros. Voltando aqui, usuário efetua o empréstimo que contém livros, ok? Esse livro, por sua vez, ele está guardado, ou está organizado em alguma seção, ok? Então, o livro pertence a uma seção. Entendido isso aí, pessoal? Então, vamos recapitular. O usuário é uma entidade, o relacionamento efetua empréstimo que contém livros. O livro, por sua vez, pertence a uma seção. Entendido esse relacionamento? Ok. Mas agora eu vou fazer um questionamento para vocês. Um usuário, ele pode efetuar quantos empréstimos? Depende, né? Se na sua biblioteca um usuário só pode pegar um livro por vez, então a cardinalidade de usuário para empréstimo seria 1 para 1. Mas na maioria dos casos, um usuário pode fazer vários empréstimos. Portanto, a cardinalidade aqui seria 1 para N. Um usuário pode fazer N empréstimos, ok? A cardinalidade é 1 para N. Agora vamos para a cardinalidade do relacionamento entre empréstimo e livro. Quando nós falamos de empréstimo, nós vamos pegar o empréstimo de só um livro ou mais de um livro? Se nós podemos fazer o empréstimo de apenas um livro, então um empréstimo contém apenas um livro. Mas não é o nosso caso. Então, no nosso caso, o usuário pode pegar mais de um livro por vez. Então, nós temos um livro, um empréstimo, pode conter mais de um livro. Concorda com isso, pessoal? Olha só o que aconteceu aqui. Temos uma relação 1 para N, outra relação 1 para N. Significa que a relação entre a entidade usuário e livro é N para N, ok? Então, aqui nós temos 1 para N, 1 para N. Vamos, então, colocar atributos nessa entidade para a gente entender melhor o que vai acontecer. Lembrando que nos relacionamentos, dois relacionamentos 1 para N, formam um relacionamento N para N. E assim, nós precisamos criar uma outra entidade para armazenar os dados desse relacionamento. Então, quando a gente especifica as entidades, os atributos, nós conseguimos exemplificar melhor, ok? Então, vamos aqui. O usuário, ele tem uma matrícula, um nome, um e-mail, um endereço. Lembrando que a matrícula é sua chave primária.
O empréstimo possui um código, a data e a hora que ele foi realizado, a matrícula do usuário que fez esse empréstimo, lembrando que o código é a da chave primária e, no caso aqui, a matrícula é uma chave estrangeira. Então, eu vou identificar aqui por uma cor diferente. Então, aqui o código é sua chave primária e a matrícula do usuário é a chave estrangeira. Está relacionada à entidade usuário, ok? Agora, note que neste momento ainda não é necessário especificar o tipo de cada atributo, tá? Nós não estamos dizendo se o atributo é do tipo texto, numérico ou data. Isso só será necessário mais adiante, quando nós estivermos planejando nosso DAD. Agora, nosso banco de dados. Agora, perceba que surgiu a entidade associativa livro-empréstimo, que representa os livros contidos em um empréstimo, considerando, então, que um empréstimo pode conter vários livros e um livro pode estar contido em vários empréstimos, ok? Essa entidade ela é composta pelas chaves das duas entidades principais. Por que essa entidade surgiu? Porque em N empréstimos nós podemos ter N livros. Então, é uma relação, M livros, né? É uma relação N para M. Por isso, nós criamos uma entidade livre-empréstimo. Na entidade livre-empréstimo, nós vamos conter as chaves código-livro e a chave que está aqui, código do livro, e a chave código empréstimo. Nessa entidade associativa livre empréstimo, nós dividimos dois relacionamentos, um para N. Agora eles leem da seguinte, nós podemos ler da seguinte forma: um empréstimo contém vários itens, mas o item só pode estar contido em um único empréstimo, restrito pela chave primária. Então, o livro ele pode estar contido em vários itens do empréstimo. Ele pode ser emprestado várias vezes, mas cada item refere-se a um único livro. Então, explicando melhor. Quando o usuário efetua um empréstimo na biblioteca, esse empréstimo contém vários livros. De uma outra vez, de uma outra situação, um outro usuário pode efetuar o empréstimo de um outro livro ou do mesmo livro. Portanto, nós precisamos da entidade livre empréstimo para poder armazenar estas situações, essas vezes que o usuário pode pegar o livro. Então, um usuário pode pegar o mesmo livro várias vezes. É por isso que nós precisamos dessa terceira entidade aqui, livre empréstimo. Então, lendo todo o nosso relacionamento, nós vemos aqui então que um usuário efetua o empréstimo que contém vários livros, que contém um livro empréstimo que está contido, e nesse livro empréstimo estão contidos vários livros. Os livros, por sua vez, pertencem a uma seção. Então, observe aqui que na seção nós temos uma chave primária código e aqui ela é uma chave estrangeira aqui, código de seção. Entendido, pessoal? Pessoal, na prática tudo vai ficar mais fácil, não é mesmo? Ok, então agora nós chegamos à metade da nossa aula. Agora nós vamos falar sobre os sistemas gerenciadores de banco de dados, que são justamente a prática implementada de um banco de dados. Depois de nós modelarmos o banco, nós vamos agora criá-lo dentro do sistema operacional. Vamos ver quais são as definições e depois nós vamos aprender na prática como criar, ok? Então, o que é um sistema de banco de dados? Um sistema de banco de dados ele tem por finalidade armazenar dados, possibilitando que os usuários possam compartilhá-los, realizando consultas e atualizações de forma segura, garantindo a integridade do mesmo. Então, isso é a definição de um SGBD. Lembrem dessa sigla porque nós vamos falar muito dela. Então, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados é um software que faz todo esse gerenciamento dos bancos. É ele quem vai fazer, vai suportar a criação de tabelas, a manipulação de tabelas, etc. Então, quando nós falamos de um sistema gerenciador de banco de dados, ele deve garantir que, independente de falhas que porventura ocorrerem, como falta de energia, queda do sistema, erro da aplicação, qualquer requisição de atualização em banco de dados só pode ser feita de forma completa. O banco de dados passa a ser um estado íntegro da atualização, para outro estado íntegro após a atualização. Isso tudo é garantido pelo SGBD.
Se durante, por exemplo, alguma consulta, alguma inserção no banco de dados, ocorrer uma falha e não for possível atualizar por completo, o sistema gerenciador de banco de dados deve garantir o retorno ao estado inicial, garantindo assim a integridade dos dados. O termo sistema gerenciador de banco de dados, que nós estamos tratando aqui, está num contexto macroscópico. Então, nós falamos de dados, informações, hardware, software e usuários, ok? Então, quando nós falamos de sistema de banco de dados, nós envolvemos todo um contexto da informação. Nós falamos de dados e informação, que são aqueles que são armazenados, os dados efetivamente dentro do banco de dados. Quando nós falamos também de hardware, significa a parte física. Os dados são armazenados fisicamente em um disco, em um servidor, nas estações de trabalho, nas redes, ok? Então, também envolve o hardware, as redes de dados, porque um sistema pode acessar um banco de dados em um computador diferente, utilizando a rede como meio de comunicação. Nós falamos de software, porque o banco de dados é um software que armazena essas informações, que manipula essas informações. O SGBD é um software, ok? SGBD é um software. Portanto, é um conjunto de programas elaborados para poder fazer o sistema funcionar. Então, um exemplo de SGBD é, por exemplo, o software MySQL. É o exemplo de um SGBD, é um software, ok? E nós também envolvemos usuários. Nós envolvemos, por exemplo, usuários dos bancos de dados. Nós temos o contexto do DBA, que é o administrador de banco de dados. É ele que é o responsável por instalar, configurar e monitorar o funcionamento do SGBD. Normalmente, somente o DBA que pode ter a senha de administrador do banco, ok? Ele é responsável por garantir toda a infraestrutura do banco, segurança, avaliar o comportamento do banco, etc. O administrador de dados é o responsável por validar os modelos de dados criados pelos analistas, tá bom? Ele que garante a integridade, ele que define as dependências, é ele que faz a modelagem do banco de dados, ok? E também temos o analista, o desenvolvedor de aplicações. Ele sim é responsável pelo modelo, pela modelagem. Ele quem é o projetista, que faz a modelagem do minimundo em uma modelagem de verdade de um banco de dados, ok? E temos também o analista de negócio, que normalmente é um usuário oriundo da área de sistema de informações. Ele é quem conhece a empresa, por exemplo. Se você vai modelar os dados de um minimundo de uma empresa de fornecimento de produtos farmacêuticos, esse analista do negócio precisa conhecer como que acontece lá, toda a dinâmica de compra de produtos e venda ao cliente. Então, ele precisa entender desse contexto para passar ao desenvolvedor de aplicações como fazer os modelos, como modelar esse banco de dados. Aí o administrador de dados vai fazer essa validação de todos os dados e o DBA é quem vai administrar, é quem vai manter o banco de dados funcionando, ok? E também nós temos um usuário final, né, que é o usuário da aplicação. São os próprios funcionários da empresa, os clientes, eles quem vão utilizar esse banco de dados, ok? Então, quando nós falamos de SGBD, nós temos várias vantagens, porque quando a gente compra um produto ou utiliza um produto no mercado, um software de SGBD, ele nos oferece várias características importantes dentro do nossos bancos de dados. Isso nos permite garantir, por exemplo, a integridade referencial, que é uma amarração, que dá a relação de dependência dos dados em relação a outra, ok? Então, ele vai garantir que as relações entre as entidades estejam corretas e sejam respeitadas. Nós temos também uma vantagem da restrição de domínio. Ela permite definir quais são os valores válidos que determinado atributo pode assumir. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente sobre a cidade. Uma cidade, ela pode receber apenas aquele conjunto de cidades que já estão ali determinados. É o caso do atributo determinado. Nós também garantimos o controle de redundância. Através de funções chamadas triggers ou gatilhos, mesmo que redundâncias ocorrem, é possível definir que esses triggers possam atuar no momento da atualização dos dados, disparando uma propagação automática dos dados. Então, quando a gente vai inserir um dado que ele esteja com uma inconsistência, nós podemos definir essas triggers que vão impedir que esse dado seja armazenado de forma incorreta, ok? Temos também controle de transação.
O que é o controle de transação? Ele faz com que um determinado fato gerenciador, um evento, por exemplo, uma inserção no banco de dados, que motive, então, uma atualização de tabela, ele sempre seja realizado de forma completa. Então, quando eu começar a inserir o dado lá do João, quando eu colocar lá seu nome, seu endereço lá no banco de dados, ele vai garantir que toda a informação dele seja lá completa, nome, sobrenome, endereço, CEP, etc. Então, o controle de transação garante que essa informação seja armazenada completamente, ok? E também temos o controle de segurança. O que é o controle de segurança? Ele define quais tabelas ou atributos um usuário conectado no banco pode acessar e de que forma esse acesso poderá ser feito. Se o usuário só pode ler a tabela, ou se ele pode também modificar, ou se ele pode criar ou alterar estruturas de banco. Então, o SGBD permite esse controle de segurança, ok? Outras características também é a independência de dados, independência de localização e arquitetura em níveis, ok? Aqui, então, são alguns exemplos de SGBDs, alguns softwares SGBDs já existentes. Temos o Firebird, o MySQL, o MariaDB e o PostgreSQL como exemplos de softwares livres, ok? Eles são livres atualmente. Então, são softwares que você pode baixar, instalar e utilizar. Contudo, o MySQL ele está provisoriamente já passando por uma transição de não ser mais livre, porque ele foi comprado pela empresa Oracle, ok? Vou explicar isso um pouco mais. Então, o SQL Server também é um sistema gerenciador de banco de dados, assim como o Oracle. Essas duas são soluções pagas, ok? Você precisa de uma licença para utilizar esse software. O MySQL, ele foi um dos sistemas gerenciadores de banco de dados mais utilizados até então. Ele é muito utilizado justamente em didática, para ensinar banco de dados. Atualmente, ele está sendo desenvolvido pelo nome de MariaDB. O MariaDB é a versão livre que continua sendo distribuída do MySQL. Então, o MariaDB e o MySQL possuem as mesmas características. Contudo, agora o MySQL pertence à empresa Oracle, e, portanto, ele vai ser pago daqui a um tempo. E o MariaDB é a versão que continua livre. E nós também temos a opção PostgreSQL. No nosso curso, nós vamos falar um pouco mais do MySQL, porque ele possui ferramentas didáticas fáceis para o nosso aprendizado. Então, nós vamos usar o MySQL. Mas a qualquer momento você pode utilizar o MariaDB e vai ser a mesma coisa, as mesmas características, ok? Então, aí estão exemplos de vários sistemas gerenciadores de banco de dados. Uma boa dica para você é pesquisar na internet sobre as características de cada um deles. Isso você vai conseguir ficar mais familiarizado com o contexto de SGBDs, ok? Então, quando nós falamos de sistemas gerenciadores de banco de dados, como o exemplo MySQL, nós já estamos falando da implementação do banco. Depois de nós fazermos a modelagem do nosso banco, desenharmos todas as relações entre eles, nós vamos agora implementá-los, vamos criar as tabelas no banco e depois nós conseguiremos inserir dados, inserir informações nesse banco de dados. Por exemplo, quando nós vamos criar uma tabela aluno, da entidade aluno, nós teremos os dados nome, matrícula, endereço, todas aquelas informações. Como nós já estamos implementando essas informações, nós precisamos definir qual tipo de dado eles vão receber, assim como temos variáveis lá na linguagem de programação e seus tipos. Então, por exemplo, o dado nome é um dado que vai receber informações do tipo texto. O dado matrícula vai receber informações do tipo número. O dado CPF também vai receber apenas números. O endereço, por sua vez, vai receber texto, mas também números. Então, vamos ver quais são os tipos de dados existentes no modelo físico, no próprio SGBD. No caso, nós vamos falar um pouco mais do MySQL, ok? Então, aqui nós temos alguns tipos de dados do próprio MySQL, característicos do MySQL. Eles não são os únicos tipos de dados, mas nós vamos focar aqui primeiramente neles. Temos o tipo de dado integer, float, date, char e varchar. O tipo de dado integer armazena números inteiros com ou sem sinal, ou seja, números negativos ou números positivos. O float armazena números com vírgula flutuante, de precisão simples, ou seja, quando quisermos armazenar moedas, valores de dinheiro que tem vírgula, nós utilizamos o tipo de dado float, ok?
O tipo de dado date, ele é o tipo data, armazena alguma data. Então, se formos armazenar uma data no nosso banco de dados, 11/12/2016, nós armazenamos então aqui no tipo de dado date. Tem também o tipo de dado char, ele armazena uma cadeia de tamanho fixo. A cadeia poderá conter desde 0 até 25 caracteres. Então, quando quisermos armazenar um texto simples, como por exemplo, local, aí ele tem apenas 10 caracteres ou poucos caracteres, nós utilizamos o tipo de dado char. Então, o local por exemplo, praça. Então, vai ser um dado simples. Então, ele tem apenas 10 caracteres, ou até 10 caracteres. Então, é um dado menor, nós utilizamos varchar. Desculpa, utilizamos o char. No varchar, ele armazena uma cadeia de tamanho variável. A cadeia pode conter desde 0 até 255 caracteres. Dentro dos tipos de cadeia, pode-se distinguir dois subtipos, que é o text e o tipo blob, que é o binary large object. A diferença entre um tipo e o outro é o tratamento que recebem na hora de ordená-los e compará-los. No tipo text, ordena sem ter que distinguir as maiúsculas e minúsculas, e o tipo blob, nós ordenamos levando-se em conta maiúsculas e minúsculas. Então, o varchar ele é o mais utilizado quando queremos colocar, por exemplo, armazenar o nome, armazenar a função, que nós temos essa condição de fazer a ordenação por ordem alfabética e tudo mais. Então, quando a gente for lá definir no nosso banco de dados uma tabela que vai armazenar dados como nome, por exemplo, nós vamos colocar esse campo nome como tipo varchar, ok? Porque ele vai nos dar a possibilidade. Então, temos lá Mariane, que é, por exemplo, o tipo do nome, e aí esse dado vai poder ser armazenado no nosso banco de dados como tipo varchar, ok? É o mais recomendado para esse tipo de dados. Bom, pessoal, então eu peço que vocês observem os materiais extras que estão disponibilizados na sala virtual, onde nós temos orientações quanto à instalação do banco de dados MySQL. Uma das ferramentas utilizadas para manipulação de banco de dados MySQL é o PHP-MyAdmin. Nele, nós podemos criar bancos, tabelas, manipulá-los de maneira muito simples. Então, você seguindo as orientações, você vai conseguir instalá-lo de forma que vai poder colocar na prática a criação e manipulação de banco de dados. Então, pessoal, seguindo as orientações de instalação, vocês verão que essa é a tela do PHP-MyAdmin, onde pode ser feita toda a administração e manipulação dos dados. Então, aqui é apenas uma amostra para nossas próximas aulas que nós utilizaremos essa ferramenta para a criação na prática de um banco de dados. Então, observe aqui que aqui no PHP-MyAdmin, aqui são vários bancos de dados armazenados. Um banco de dados chamado usuários, outro chamado usuários1, outro chamado Victoria Base. Então, aqui são vários bancos de dados diferentes. Aqui também temos um banco de dados chamado World. Dentro dele, nós temos várias tabelas. Cada uma disso aqui é uma tabela. City, Country e Country Language, aqui no caso cidade, país e linguagem do país. Aqui temos tabelas diferentes. Aqui ao lado, nós temos uma tabela aberta com os seus atributos já definidos. Essa tabela aberta é a tabela City, que significa cidade, ok? Aqui nós podemos ver o nome do atributo, o tipo do atributo, o collation, que nós vamos explicar depois o que significa. Nós dizemos aqui se ele é nulo ou não, ou seja, se ele é obrigatório ou não. Se ele já tem algum valor default, um valor padrão. Se ele tem autoincremento, que nós aprenderemos na próxima aula. E aqui alguma ação que podemos realizar sobre esse atributo. Então aqui nós temos a tabela cidade com a definição dos seus atributos. Quais são seus atributos? ID, nome, country code, district e population, ok? Então, aqui são os atributos da tabela City. Os atributos têm seu tipo, tem seu collation, tem dizendo se é nulo ou se é não, ok? Então, aqui, por exemplo, o atributo name, ele é do tipo char, com o tamanho 15, tem um tipo de collation e ele é um atributo não nulo, ou seja, ele é obrigatório, ele não pode estar vazio na hora da implementação do banco de dados. Lembra lá que falamos sobre atributos não nulos ou atributos obrigatórios? Então é isso aí. Por hoje nós vamos ficar apenas com essa tela inicial para que vocês entendam como que é listada aqui uma tabela, como que ela é mostrada no nosso PHP-MyAdmin.
Nas próximas aulas aprenderemos na prática como criar um banco de dados e manipulá-lo. Então, pessoal, resumindo o que nós aprendemos na aula de hoje, nós aprendemos o diagrama entidade-relacionamento, quais são os tipos de entidades e as cardinalidades de relacionamento, como é a representação simbólica de um DER, ou seja, de um diagrama entidade-relacionamento, como é a estrutura física de um banco de dados, quais são os usuários que estão envolvidos no contexto de banco de dados, o que são sistemas gerenciadores de banco de dados, quais são suas características, sobre redundância, sobre controle de transação, entre outros, quais são os exemplos de sistemas gerenciadores de banco de dados, como o MySQL, o Firebird, o SQL Server, entre outros, e uma introdução ao MySQL. Já vimos então a tela inicial do PHP-MyAdmin, que é a ferramenta de manipulação do banco de dados MySQL. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Foi um prazer estar novamente com vocês. Façam os exercícios e atividades, participem dos fóruns, utilizem o material extra e sigam as orientações lá para instalação e criação dos bancos de dados, que estão tudo na sala virtual, ok? Fiquem em paz e até a próxima aula.